Depois daquela denúncia ridícula de Gonê contra Bolsonaro, nossos olhos foram voltados para a derrubada de sigilo da delação de Mauro Cid. Eu posso assegurar uma coisa para vocês. No final desse vídeo você vai sair daqui convencido de que o Brasil é uma palhaçada. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos tensos da delação de Mauro Cid e que você vai descobrir que a mídia está só mentindo e tentando enganar o maior número de pessoas possível. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente também vai falar que o trabuco de Donald Trump se virou com força e com vontade contra a corte, o castelo de cristal do ovo que tudo vê. Parece que mesmo nas mais altas cortes deste país, nem tudo é inatingível. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma revisada em tudo aí. Nós comentamos ontem, mas eu quero ressaltar hoje que faz muito efeito aqui nesse contexto, porque eu vou tentar dar uma visão para vocês de cima, um panorama de toda a situação. Um dos crimes que Bolsonaro foi acusado é de liderança de organização criminosa armada, sendo que alguns dias atrás o próprio Múcio falou no Roda Viva que lá não havia ninguém armado. Mas aí eles fazem uma ligação dessa acusação de crime com os kids pretos. Eu queria saber uma coisa, você conseguiu identificar o nome dos kids pretos, de algum kid preto, na relação daquelas 34 pessoas que foram denunciadas junto com Bolsonaro? Porque eu não consegui. E outra pessoa também que eu não vi o nome foi do G. Dias, que mentiu 11 vezes lá na comissão de inquérito, num depoimento oficial, tá? E também não vi o nome do G. Dias. Mas, enfim, uma outra narrativa que veio logo em seguida foi do ministro da Defesa, do Ministério da Defesa e Assessoria de Comunicação Social. Olha só o que eles declararam. O Ministério da Defesa informa que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é importante para distinguir as condutas individuais e das Forças Armadas como instituição. A avaliação do ministro José Múcio é de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas, sendo que o Múcio, no mesmo programa que ele disse que não tinha ninguém armado, também disse nunca houve ameaça de golpe com GLO. Mas para que fazer sentido, né? Outra narrativa que surgiu ontem foi um post da Gleisezinha Hoffmann dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da delação de Mauro Cid e aos poucos a trama golpista está sendo revelada, surpreendendo um total de 0 pessoas. Michele Bolsonaro, então primeira-dama, fazia parte de grupo mais radical e ela era a primeira a instigar Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Ela não está na lista de denunciados pela PGR, mas só por enquanto. Eu queria saber qual é o poder e qual é a informação extra e privilegiada que a Gleisi Hoffmann tem da PGR para alegar isso. E eu quero lembrar a vocês que Michele Bolsonaro também seria uma vencedora nas últimas pesquisas contra Lula nas próximas eleições. Então eles já garantiram a denúncia contra Jair Bolsonaro e agora querem envolver Michele em alguma narrativa criativa que colocasse o nome dela como principal radical. Tá? Então vocês fiquem bem espertos. Vamos colocar o olho em cima de trazer, né, à baila a delação do Mauro Cid. A Mirelle Pinheiro diz que Bolsonaro cogitou prender Moraes e refazer eleições, como se isso tivesse na declaração de Cid. Segundo Cid, o plano preparado por um grupo de radicais e apresentado ao ex-presidente foi esse em novembro de 2022. Veja, Bolsonaro nunca cogitou prender Moraes e refazer eleições. Nunca. Isso aqui é só uma manchete escandalosa. Por quê? Porque esse tipo de jornalismo sabe que quase 70% dos brasileiros seguiam pela manchete. Tanto que no subtítulo ela diz que esse plano de prender Moraes e refazer eleições foi apenas um plano apresentado para Bolsonaro por um grupo de radicais.
Não teve nada a ver com Bolsonaro, tá? Outra parte, Cid, Bolsonaro não assinaria a minuta de golpe, não sabia sobre plano de assassinato. Ué, mas o Bolsonaro não foi denunciado pela própria PGR com base nas declarações de Mauro Cid, na delação de Mauro Cid? Não foi isso que aconteceu? Bem, a gente fica sabendo que na delação, Cid disse que ex-presidente não deveria ter conhecimento sobre um suposto plano de aliados para prender autoridades durante uma fantasiosa tentativa de golpe e que, apesar das diversas opiniões que cercavam o ex-presidente, ele não era a favor de um golpe de Estado. Isso está na delação de Cid, cujo sigilo foi retirado ontem, mas que a mídia está tentando fazer com que você acredite que todos os crimes apontados pela PGR nesta denúncia contra Bolsonaro estão embasados, e portanto é verdade, na delação de Mauro Cid. E isso não se sustenta. Uma outra matéria da revista Oeste diz que durante a audiência na qual Moraes ameaçou prender Cid, ministro falou em efeitos contra a família do militar. A delação de Cid já foi mudada algumas vezes, mas esse cara, ele está sob o que Gilmar Mendes chamou de tortura. Quando isso aconteceu, se é que isso aconteceu, lá na Lava Jato, tá? Dizem as matérias que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou não só a Cid voltar para a cadeia, mas também o pai dele, a esposa e a filha dele maior de idade, como se eles tivessem alguma coisa a ver com um suposto golpe que Bolsonaro supostamente teria tentado, o que não tem nenhuma prova, são só achismos. Seguindo aqui, nós temos mais uma matéria. Cid em delação à PF. Abro aspas para a matéria. Braga Neto me entregou dinheiro. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro confirmou ter recebido dinheiro de ex-ministro da Defesa para auxiliar possível trama de golpe de Estado. E é nisso que consiste a denúncia contra Bolsonaro e também como a mídia está reportando a delação de Mauro Cid. Possível trama de golpe. Braga Neto me entregou dinheiro. Possível trama de golpe. Pois é. O advogado do Braga Neto, ele deu, né, uma entrevista para a CNN que é absolutamente esclarecedora, tá? Nessa entrevista, ele diz que essa denúncia de Bolsonaro não tem nada de novo e a suspensão do sigilo da delação de Cid também não traz nada de novo. Vamos ouvir aqui. Eu até hoje não sabia o que estava sendo acusado pelo meu cliente. E eu tenho certeza que não tem nada, porque a denúncia não trouxe nada de novo. Absolutamente nada. Tem a questão de quem vai julgar. É a turma ou é o pleno? Hoje eu vi uma matéria da Mônica Bergman que ela coloca isso. Que tem já uma discussão entre os ministros da corte a respeito de quem tem competência para julgar. Os ministros dizem que é o plenário. Evidentemente que isso vai ser colocado pelas defesas, faz parte. A corte vai precisar se manifestar. Não é? Pois é, nem a competência correta não é. Agora, esse corte aqui está perfeito e aí ele prova, o advogado de Braga Neto prova que todo mundo está sendo levado a erro, muito entre aspas, mas alguns são canalhas mesmo. Lembra daquela história de que Braga Neto teria ligado para Mauro Cid para perguntar, descobrir informações a respeito da delação premiada dele? Olha o que o advogado de Braga Neto diz a respeito do que consta nos autos. Nos autos, esta afirmação é exatamente o contrário. Veja bem, quem fala, quem liga para o general Braga Neto é o pai do Cid, não é o general Braga Neto que liga para o Cid. Isso está nos autos, está provado. Você também foi induzido a erro. E mais do que isso, o pai do Cid presta depoimento no inquérito policial, na investigação, e diz textualmente que o general Braga Neto não o procurou para saber o teor da colaboração. Veja. Tá certo, gente? Isso aqui é o que consta nos autos. O que passar disso, vocês já sabem do que se trata. Gente, o Brasil é uma palhaçada. Vamos seguir aqui.
Outra manchete. Cid. Motocicletas de Bolsonaro aumentaram gasto com cartão corporativo. Primeiro, onde está o crime? Por que isso foi manchete? A gente já pode ter acesso ao cartão corporativo de Janjo e as despesas de Janja? Não, né? Mas ter aumentado despesa no cartão corporativo de Bolsonaro parece que virou crime. Seguindo aqui. STF anuncia que não vai divulgar os vídeos da delação premiada de Mauro Cid por questões de privacidade e segurança dos servidores e juízes auxiliares. Eles podem usar qualquer justificativa para não usar com transparência que a nossa Constituição exige que servidores públicos hajam. Gente, a condição sine qua non, servidor público, tudo que faz tem que dar transparência. Mas parece que os encastelados lá na Torre de Cristal não precisam de tanta transparência assim. E se a gente for falar mesmo de delação de Mauro Cid, eu quero lembrar vocês desse áudio onde ele confidencia algumas coisas a um amigo e essa ligação foi gravada. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. Eu acho que é o suficiente, todo mundo lembra, né, dessa passagem. A coisa ficou tão tensa ontem, tão desesperada da parte da mídia, muito bem paga com dinheiro dos nossos impostos, que a Folha de São Paulo teve a ousadia de colocar essa manchete. Bolsonaro aceitou finalizar o cachaceiro. Disse PGR sem comprovar. Até a Folha de São Paulo, que é muito bem paga com dinheiro dos nossos impostos, anda dando uma banana para narrativas sem prova. PGR não tem prova de que Bolsonaro aceitou aquele plano que dos supostos Kids pretos, que eu repito, não vi nome de nenhum Kid preto lá na relação das 34 pessoas denunciadas pela PGR. E Glenn Greenwald lembrou algo estarrecedor que acontece aqui no país e que está virando quase rotina e que ninguém mais toca no assunto. Disse ele que sempre será ultrajante e bizarro que um homem possa ser simultaneamente a suposta vítima, o investigador e o juiz. Não há outro sistema de justiça no mundo que permita isso. Por que ele falou isso? Porque tem um racha dentro do STF. Ministros do STF já estão criticando Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no pleno da corte. Eles afirmam que outros réus do 8 do 1 foram submetidos ao colegiado, mas não se encham de esperança não, porque parece que o plenário da corte se alimenta e se informa de narrativas da PGR que são corroboradas com a mídia fake news. Então, porque é uma saída para Bolsonaro? Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. O presidente veio a público e disse, olha, o mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes de oposição democrática de tramar golpes não é algo novo. Todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. É assim na Venezuela, onde Chávez e Maduro acusam oposicionistas de golpistas. É assim na Nicarágua, em Cuba e na Bolívia. É assim em todo o mundo. A cartilha é conhecida. Fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder. O mundo está atento e seguiremos fazendo a nossa parte para que todos saibam o que se passa no Brasil hoje. A liberdade irá triunfar mais uma vez. E aí o Eduardo Bolsonaro traz o que é de mais esdrúxulo em tudo isso, fora que o juiz que está julgando a causa não seria o juiz natural da causa. Por quem o presidente será julgado? Flávio Dino, indicado por Lula, Fux, indicado por Dilma, Carmen Lúcia, indicada por Lula, e Zanin, indicado por Lula e Moraes. Não é? Eu pergunto para você, existe alguma esperança de justiça com esses juízes? Deixa aí nos comentários para mim.
O Rubinho Nunes, que tem aí, né, imunidade parlamentar, supostamente, quem sabe, talvez um dia, disse o seguinte, olha, o verdadeiro golpe foi, em 2017, condenação em primeira instância por corrupção, de 9 anos e 6 meses. Em 2018, condenação em segunda instância, 12 meses e 1 mês. 2019, condenação mantida no STJ por unanimidade, reduzida para 8 anos e 10 meses. 2021, condenações anuladas pelo STF. E em 2022, eleito presidente. Esse é o verdadeiro golpe. Mas voltando à questão lá do Bolsonaro, deixa eu mostrar aqui que a coisa está ficando tão estranha, tão ridícula, que até alguém na Globo News, o Pablo Hortelado, disse, gente, quem lê essa denúncia da PGR, ela está mal caracterizada. Existem fatos que não foram colocados ali. Eu queria saber do Pablo. Que fatos, meu bem? Ele chega a dizer que se ele não morasse no Brasil e ele lesse a peça da PGR, a peça de Gonê, ele não acreditaria no que realmente teria acontecido. Então tá bem complicado o negócio. Aí vem o Metrópolis e diz, em reunião fechada, Bolsonaro fala sobre chances de fugir do Brasil. Ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com aliados nesta quarta-feira, que foi ontem, um dia após ser denunciado pela PGR no inquérito do golpe. Outra manchete sensacionalista para fazer você apavorado clicar no link e ler a matéria. O que diz o corpo da matéria? Que Bolsonaro, quando se reuniu ontem com aliados, ele disse, eu vou fugir do país porque eu não fiz nada de errado, eu só fugiria se eu tivesse feito alguma coisa de errado. Tá nesse nível de canalice. Eu, sobre esse assunto, vou dar a minha opinião. Se Bolsonaro quiser ir embora do Brasil agora, eu o apoiarei mais que nunca, porque, como eu disse a vocês, qual é a esperança de justiça diante desse panorama aqui? Nenhuma esperança. Então, se Bolsonaro quiser ir, vá com Deus, eu acho que já deveria ter ido. Seja uma voz nossa lá fora, tá? Mas, na verdade, Bolsonaro nem cogitou em sair do país. Aliás, eu queria saber a sua opinião. Se Bolsonaro decidisse ir embora do país, como você se sentiria a respeito disso? Você continuaria apoiando o presidente? Deixa aí nos comentários para mim. A coisa está tão crítica, tão crítica, que a gente já está sabendo que Centrão já está discutindo entregar alguns cargos do governo. Isso, meus amigos, mostra, é um sinal, assim, irrefutável de que o governo Lula acabou. Mas acabou de verdade. Parece que eles estão largando a mão de todo mundo. E claro que no meio do dia, a gente não poderia deixar de noticiar aqui para vocês que nossos olhos saíram da suspensão de sigilo da delação de Mauro Cid e fomos levados a um tweet, né, a um post do CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que ele disse: Alexandre de Moraes, eu não vou mais obedecer às suas ordens. Para contextualizar vocês, assim que o Rumble, alguns dias atrás, voltou ao Brasil com o perfil do Alan dos Santos liberado, o STF, naquela velha estratégia de que bloqueia ele no mundo inteiro e não diga que fui eu, diga que ele burlou ou feriu as diretrizes da comunidade. Nós já sofremos isso por aqui 2 vezes, né? Estamos no 3º canal, sabemos muito bem do que se trata e como se trata. E aí o Cris falou, olha, eu não vou mais obedecer você, eu vou explicar já o buzilis para vocês. Então, além de tudo, ele afirmou que a rejeição americana ao pedido de extradição de Alan dos Santos deveria ter encerrado as tentativas de Moraes de silenciá-lo nos Estados Unidos. No entanto, disse ele, Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, que deixa de ter a ver com o Brasil, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político em nível global. Alan dos Santos não pode falar, ele não pode trabalhar, ele não pode exercer a profissão dele, ele tem que se calar e morrer de fome. Por quê? Porque um juiz da Suprema Corte Brasileira assim o quer.
Só que aí a coisa ficou estranha, né? Porque o Chris Pavlovski disse, não farei mais. E aí tem que entender, gente, que essa notícia, que a mídia do Trump, né, o Media Group, Trump Media Group, que é a mídia do Trump, que é o True Social, que é a rede social do Donald Trump, eu ainda não tenho conta lá, tá? Ela é hospedada no mesmo espaço, tá, digital, na mesma nuvem, que o Rumble. E se derrubasse o Rumble, o mundo todo também derrubaria o perfil do Alan, por exemplo, na True Social do Donald Trump. Então, o Chris deve ter conversado com o Trump e com Elon Musk, e aí falou, não, vamos para cima desse juiz. Vamos para cima desse juiz. Isso foi notícia no mundo inteiro, em vários veículos, e o New York Times, esquerdoso feito ninguém, disse que não parece que foi uma coincidência que os advogados de Trump tenham acionado o CPF de Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, um dia depois que Bolsonaro foi denunciado. Tivemos isso. O Paulo Figueiredo levantou, né, trouxe aspas do advogado de Donald Trump. São advogados, no plural, diz que os caras são os pica da galáxia lá nos Estados Unidos, tá? E ele disse o seguinte, ó. Este caso trata de responsabilizar Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu sua autoridade. Ele usou o judiciário não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar seu cargo para ditar qual discurso é permitido nos Estados Unidos. É claro que eles sabem que isso não é permitido, mas para deixar tudo de forma oficial, eles só solicitaram a um julgamento no tribunal do júri. Vocês têm noção do que é isso, né? Este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz estrangeiro tentou impor censura a empresas americanas depois que o governo dos Estados Unidos rejeitou o seu caso legalmente, que foi o que o Chris comentou antes. Quando os Estados Unidos disse não para a extradição do Alan dos Santos, o Moraes deveria ter se recolhido à sua mera insignificância de déspota, de paizinho de terceiro mundo, que foi a isso que nós somos relegados. Continuando ele aqui, este processo não é apenas sobre Rumble e a True Social, é sobre estabelecer um precedente que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos e não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem aprovação do nosso governo. Este processo é sobre mais do que censura, é sobre proteger a soberania digital da América. O ministro Moraes está usando o lawfare para alcançar além das fronteiras do Brasil e silenciar a oposição política nos Estados Unidos. Este é um precedente perigoso. Se for permitido que continue, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem, né, instrumentalizarem seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar seus opositores políticos em solo americano. Gente, que treta que o Moraes arrumou. Aliás, quem não assistiu o Paulo Figueiredo ontem, pelo amor de Deus, vão lá no canal dele e assistam, porque tá imperdível. Realmente a coisa foi muito séria, eu só pego a pipoca e torço pela briga, né? Porque eu quero ver um déspota de países do terceiro mundo, como é o que o Brasil foi relegado, medir forças com Donald Trump. Onde já se viu isso? Será que o ministro Alexandre de Moraes também está se informando só através da mídia de esquerda, que nem Lula? E aí, no final das contas, ele está achando que está fazendo uma ótima gestão sobre todos os casos que ele mete o pitaco? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, aguardando os próximos capítulos dessa novela incrível.
Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix onde você pode nos apoiar. É doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo. E se você está fora do Brasil, aqui na descrição tem um PayPal. Você pode fazer uso também. Estou nos comentários aí com vocês. E aí, o que vocês acham? Estou adorando.